Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Josileia. Ainda dando continuidade ao nosso estudo, nós vimos como as plantas se reproduzem, não é? Então, nós temos esporos, temos aquela situação da dependência da água, mas agora nós vamos para outra linha de pensamento: como os animais se reproduzem. Pessoal, os animais possuem muitas diferenças, não é? Nós temos dois grandes grupos de animais, invertebrados e vertebrados, não é? Dentro desse grande contexto de invertebrados e vertebrados, nós temos muitas situações diferentes de reprodução, tá? Então vamos começar pela agâmica, que é aquela assexuada, aonde nós não temos a troca de gametas, tá? Então não haverá a troca de gametas, é uma reprodução assexuada. Começando pelo brotamento, que também é chamado de gemulação, tá? Ou gemipariedade. Pois é, brotamento, gemulação, gemipariedade é quando há o momento em que vai gemular, vai brotar um indivíduo, olha que interessante, tá? Um indivíduo completo, muito próximo daquele indivíduo adulto. Vamos ao exemplo, as esponjas marinhas, tá? As esponjas também marinhas de água doce, esponjas. Esponjas são animais do tipo poríferos. Estudamos isso no 7º ano, não é? Esses animais são incríveis, nem parecem com animais, parecem plantas, tá? Mas são animais, pois possuem características de um animal. Sua célula é a célula animal, tá bom? Dentro desse conhecimento sobre esponjas, nós sabemos que as esponjas, elas possuem a reprodução por brotamento ou gemulação, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Brota mesmo um indivíduo muito próximo, tá, daquele indivíduo adulto. O que vai acontecer ali naquele momento? As células se reproduzem, não é? Já que são células independentes, elas se reproduzem e constituem todo um organismo vivo. Isso vocês têm na página 153, tá bom? Ainda falando sobre reprodução assexuada, nós temos um momento de fragmentação. Fragmentação se dá no momento em que se rompe o indivíduo, o corpo, né? A estrutura corporal desse animal, ela pode se romper, ser fragmentada em vários pedaços e esses pedaços conseguem reconstituir, conseguem se reformular, se organizar o bastante para novamente dar origem àquele indivíduo. Nós temos esse tipo, né, de reprodução quando a gente estuda os plateumintos. Quando a gente estuda os plateumintos, nós estudamos as planárias. Pessoal, isso é 7º ano, a gente está só relembrando. As planárias, elas podem ser fragmentadas. Um mínimo pedaço possível desse animal pode constituir o ser todo. Então, nós temos cordões nervosos em toda a estrutura corporal desse animal, tá? Isso nós chamamos de fragmentação. Além disso, as moscas, elas também fazem um tipo um tipo de reprodução muito interessante, que é a partenogênese. Partenogênese se dá no momento em que um óvulo ele não é fertilizado. Poderia dizer que ele não teria mais nenhuma serventia, não é? Já que não foi fertilizado. Pois é, mas a natureza é incrível, a natureza é perfeita. Esse óvulo não fertilizado, tá? Não houve nenhum tipo de movimentação para que ele tivesse a junção do outro gameta, tá? Esse óvulo não fertilizado, ele, com essas sucessivas repetições de não fertilização, ele por si só se fertiliza, tá? É incrível, pessoal, mas na paternogênese nós temos um caso muito interessante, que é o caso dos zangões. Os zangões, que são os machos das abelhas, né? Eles são originados a partir de óvulos não fertilizados. Então, eles têm essa configuração de serem reproduzidos a partir de paternogênese, tá bom? Agora, vocês têm 2 perguntinhas na página 154, respondam, por favor. Conhecimento não é demais. Agora, questão 3, reprodução sexuada. Opa, chegamos agora no nosso campo de domínio, né? Falando de reprodução sexuada, você tem mistura de gametas,
não é? Então, para nós seres humanos, nossos gametas são óvulo, não é? E espermatozoides, gameta feminino e gameta masculino. Em todo o processo, não é, da fertilização aí do gameta feminino, nós temos várias partes, várias estruturas que precisam ser estudadas, tá? Isso vocês vão estudar muito também no segundo ano do ensino médio, que é quando a gente estuda toda a questão embrionária. Essa é a matéria chamada embriologia, tá bom? É uma parte da biologia, tá? Agora vamos lá. Na reprodução sexuada, nós temos indivíduos que possuem uma classificação. Eles podem ser dioicos ou monóicos. Não entendi. Dioicos significa que eles vão possuir dois sexos, masculino e feminino, tá bom? Monóicos significa que eles vão poder, num único indivíduo, é isso mesmo, um único indivíduo vai produzir, por isso que é mono, vai produzir as duas formas de gametas, tá? Tanto masculina quanto feminina. Então tá aqui, ó, na página 154, essa condição. Monóicas, que significa também hermafroditas. Um animal hermafrodita, ele possui essa característica. Vamos lá, anelídeos. Os anelídeos são, na maioria, são hermafroditas. Possuem a condição monóica, tá? Então, possuem no mesmo indivíduo a condição de produzir espermatozoides e também óvulos. São assim chamados hermafroditas. Agora, quando você tem uma espécie que tem o homem e a mulher, como o boi e a vaca, ali você tem uma espécie dioica, tá bom, pessoal? Professora, sempre me perguntei como que esses animais hermafroditas conseguem se reproduzir, né? As minhocas, os anelídeos, elas fazem fecundação cruzada, tá? Primeiro, se entrelaçam, conseguem uma em cima da outra chegar num ponto que é o ponto estratégico, onde há uma estrutura chamada clitelo, tá? Esse clitelo é a região aonde vai ser eliminado o espermatozoide e o óvulo para a outra minhoca que está acima ou está abaixo. É muito interessante. Deixa eu ver se tem um desenho aqui para vocês. Não, nós temos apenas aqui do caramujo, no cruzamento dos caramujos. Então, eles fazem uma troca. Tanto um quanto o outro possui, tá, óvulos e espermatozoides, e eles fazem essa troca. Nós chamamos de reprodução, tá? Autofecundação e reprodução cruzada. Tá joia? Tá? Esse conteúdo é pequeno, é fácil, precisa você determinar os tipos de reprodução. Eu falei muito rapidamente porque eu falo rápido. Então você tem reprodução assexuada, brotamento de emulação, gemipariedade e fragmentação, tá? Você tem, além dessas que eu falei, até fragmentação, partenogênese, que o óvulo se auto-fertiliza só por causa da repetição, tá? E você tem a reprodução através das trocas de gametas. Essa é a gâmica, é a sexuada. Mais uma vez, beijo para vocês. Muita saudade de vocês. Muita saudade da sala de aula. Vocês não imaginam quanto, para nós professores, está sendo, assim, saudoso, realmente, de coração, o momento da gente estar junto. A gente espera realmente que esse momento chegue rápido, tá bom? Amo vocês. Beijo.